uma vitória, um livramento. Tem alguém? Tem alguém que queira contar uma bênção? Não tem ninguém? Vamos receber a nossa irmã Edna também, que vai exaltar o nome do Senhor. Vamos receber a irmã Edna. Oh, Deus fiel, só o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, para a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou louvar o nome do Senhor, os irmãos me ajudem. Glória a Deus, aleluia. Em todo tempo, irmão Senhor, tomara conta de ti, Cristo que fala de vida e amor, tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti, em toda prova, irmão Senhor, tomara conta de ti, Cristo que é teu amado pastor, tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti, em toda parte, irmão Senhor, tomara conta de ti, Cristo que nos dá poder e valor, tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Glória a Deus. Chegando a morte, irmão Senhor, tomara conta de ti, Cristo será teu fiel condutor, tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, vamos que vamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né? Em todo tempo o Senhor cuida de nós e cuida mesmo, amém? Irmãos, o pastor Naassa vai dar o microfone à nossa irmã Vicentina. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos ouvir nossa irmã Vicentina fazer aquilo que o Senhor tocar em seu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus fiel, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. O pastor pode se aproximando, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu
cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu estou completamente mais e mais satisfeito, muito alegre. Pedindo ao Senhor que aumenta mais a minha fé. Porque eu fui surpreendido. Mas Deus é maior. Deus teve misericórdia de nós. Teve misericórdia. Para mim foi uma surpresa um pouco desagradável. Mas eu escondei, a vida eu escondei, né? Aí quando o médico fala, de repente, você está com uma dama não tem sangue. Está com a bruta do pneumonia, você vai ficar de hoje uma vez. Vai terminar hoje, agora. Então é difícil. É difícil, mas para mim, mas para Deus não foi. E Ele me mostrou e continua mostrando. Eu peço aos irmãos, busca o Senhor para aumentar mais a fé, viu? Aumentar mais a fé, porque se a gente não tiver fé, a gente desanima, a gente esquece de nosso Deus. E dele nós não temos que ter. Verdade. Eu agradeço aqui que eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, amém? Vamos se colocar de pé para receber o pastor da igreja. Vamos orar pela vida do pastor, pela família dele, amém? Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor, meu Pai, me concedeu nesta noite. Senhor, até aqui, Senhor, pela permissão do Senhor, eu fiz a tua obra. Agora, Senhor, meu Pai, é o pastor Paulo. Toma, Senhor, meu Pai, ele em tuas mãos. Senhor, meu Deus, abençoa a vida dele. Abençoa a vida da esposa dele, da filha, do filho, do lar, da casa, da família, Senhor. Meu Deus e meu Pai, acoberta esta família com teu sangue. Reveste essa família das armaduras do Senhor, em nome do Senhor Jesus. As palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje é o segundo elo da campanha, o Deus do impossível. Quem precisa de algo impossível para a sua vida? Eu acho que cada um de nós precisamos de algo impossível, amém? E você está no lugar certo. Abra sua Bíblia, irmãos, sem perda de tempo. Quero cumprimentar os ouvintes de casa com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Nova Vista, Rua Porto Seguro, número 709. O dia que você tiver a oportunidade, venha nos fazer uma visita. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 30. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 30. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 30. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue.
e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos fazer um minuto de oração. Peça a Deus aquilo que você veio buscar. Entrega a Deus aquilo que é impossível para você, mas é possível para Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, meu Pai. Estamos aqui no segundo elo da campanha, o Deus do impossível. Nós cremos no teu poder, nós cremos na ação maravilhosa do Senhor. Cremos que o Senhor tem poder para fazer o impossível na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Senhor, alguma causa impossível, Senhor, que esta pessoa está trazendo aqui nesta noite. Talvez algo, Senhor, que ela não pode estar limitado diante dela. Mas nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para operar. Que o Senhor é poderoso para manifestar o teu poder. Que o Senhor é poderoso para agir, porque agindo o Senhor te impedirá. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que vai ser pregada aqui nesta noite seja uma palavra profética na vida desta pessoa, seja uma palavra revelada na vida desta pessoa, seja uma palavra profética na causa, no lar, na vida desta pessoa, seja uma palavra liberada para a vida desta pessoa. Meu Deus, toda barreira que está de pé, caia por terra agora. E que seja liberado o caminho. Aquilo que está atrapalhando, que seja liberado o caminho agora. Nós cremos pelo poder do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos do Deus do impossível, às vezes passa na nossa mente o seguinte: o Deus do impossível, eu não tenho que fazer nada, porque aquilo que é impossível eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para você, esse texto que nós lemos agora, e eu quero trazer para você uma palavra hoje, que às vezes, muitas vezes, o impossível na sua vida, ou na minha vida, na nossa vida, ou na vida de pessoas, não acontece porque nós não fazemos o possível. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer para você nem para mim. Quem tem que fazer sou eu. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. E hoje em dia, as pessoas não querem fazer o possível. O que é possível para mim? Nós levantamos aí vários tipos de campanha, vários temas de campanha, de várias áreas, para que as pessoas possam estar fazendo, para que as pessoas possam se esforçar, estar vindo à igreja, fazendo um propósito, levantando um propósito diante de Deus. Aí de repente a pessoa não vem, a pessoa não se esforça, a pessoa não luta contra aquela zona de conforto, a pessoa se estaciona, mas a pessoa quer receber o impossível de Deus. Para você receber o impossível de Deus, você tem que deixar a zona de conforto, fazer o possível. É como eu, é como você, para você receber o seu pagamento. Isso é coisa possível. O que você tem que fazer? Trabalhar. Para você chegar a um determinado local, o que você tem que fazer? Caminhar até aquele local. É o óbvio. Mas às vezes nós não fazemos o que está à nossa possibilidade, o que está diante de nós. Nós queremos o sobrenatural de Deus. Veja bem,
Quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, que estava preso lá há 430 anos, eles tiveram que caminhar. Não tinha necessidade daquilo. Deus poderia fazer um tapete de fogo, colocar todo mundo em cima do tapete, e lá no outro dia ele já aparecer lá em Canaã. Mas Deus não. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer para você. Deus não vai levantar cedo para você ir lá para o seu trabalho. Deus não vai te chamar você na segunda-feira para você procurar o seu trabalho. Isso aí você tem que fazer. Agora, o impossível, aquilo que você não pode, aí Deus entra com a providência. Aí Deus abre a porta. Aí Deus abre a porta. Nós temos que fazer o possível. Muitas das vezes nós queremos deixar tudo na mão de Deus. Não, eu vou entregar na mão de Deus. Então, irmão, você vai entregar na mão de Deus, mas entrega na mão de Deus e continua orando. Entrega na mão de Deus e continua buscando. Entrega na mão de Deus e continua lendo a Bíblia. Entrega na mão de Deus e continua vigiando, continua buscando. É simples assim, para que o milagre possa acontecer. Nós queremos ver o milagre somente como se nós fôssemos pessoas espectadores, como se nós estivéssemos assistindo um filme. Não. Deus quer que você também trabalhe. Deus quer que você entre no negócio. Deus quer que você se envolve. Deus quer que você se envolve na situação. Se você não se envolver na situação, se você não se desprender, não entrar, como que você vai obter o impossível de Deus? O que é que Deus vai olhar para você? O que é que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Ele manda ir ter com as formigas. Eu nunca vi na Bíblia, desde o tempo que a gente estuda a palavra de Deus, lê a Bíblia, eu nunca vi na Bíblia Deus chamar alguém que não quer trabalhar, que não quer se esforçar. E quando aquela pessoa está desanimada, quando Deus falou para Josué, esforça-te tão somente, não é porque Josué era preguiçoso, não, é porque Josué, ele tinha perdido Moisés. Ele tinha perdido o referencial, o líder, um grande homem de Deus, e ele, como ser humano, estava desanimado. E ele tinha uma responsabilidade sobre os seus ombros, que era atravessar aquele povo do Jordão. Ele viu que Moisés passou para aquele povo, o povo murmurava, povo obstinado, povo teimoso, difícil de lidar, com o coração duro. Ele falou: agora Moisés morreu, sobrou para mim, agora eu vou ter que aguentar esse povo, não vai ser fácil. É por isso que Deus falou com ele: Moisés, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Tem que esforçar, meu irmão. Tem que esforçar. Você precisa de uma porta aberta? Você precisa de uma porta aberta? Você está em busca de um trabalho? Você está em busca de um novo emprego? Você está em busca de um novo horizonte? Então, se esforça. Batalha. Vai em frente. Se qualifica. Se dedica. Senão, meu irmão, o impossível não vai acontecer. Eu não posso, num culto desse, ou que fosse outro culto, eu queria enganar as pessoas, falar com vocês que, num fechar de olhos, que o anjo vai vir, vai aparecer, e vai ser tudo maravilhoso, você não vai ter que se esforçar. Tem que se esforçar, tem que batalhar, tem que correr atrás. Assim como uma jovem está se namorando para poder casar, os dois se batalham, compra móveis, vai construir, tem que bater laje, tem que arrumar aquilo. Assim também é a luta, é a vida. É a vida para que você possa conquistar alguma coisa. Eu achei interessante uma época, uma vez, o meu sobrinho, evangélico, e ele estava chamando a atenção dos filhos dele. E eu, observando aquilo, achei interessante. Ele falou com os filhos dele assim: se vocês querem ganhar pouco, se vocês querem
não querem se esforçar, não querem se dedicar no estudo, são meninos novos. Se você não quer ter uma vida mais light lá na frente, não estuda, não batalha, fica sem estudar, não se dedica, que aí você vai ganhar pouco e trabalhar muito. Agora, se você quer ter uma vida mais suave, mais tranquila, isso também eu ouvi dos meus pais. Então estuda, dedica, vai em frente, batalha, para que você possa ter uma vida mais suave. Às vezes a gente chega em certo departamento, chega lá no Tribunal de Justiça, chega no consultório médico, o médico simplesmente dá uma assinatura, trabalha 3 horas e vai embora para casa. Aí você olha assim, nossa gente, eu pego serviço tantas horas da madrugada e vou até 5 horas da noite, tem que batalhar, tem que varrer, não que nenhum trabalho seja humilhante ou seja desconsiderado, mas você tem que entender que aquele médico, que aquele juiz, que aquele advogado, que aquele doutor, ele batalhou para estar ali. Agora, chegou o momento dele o quê? Gozar na vida, está mais tranquilo, está mais suave. E eu prestei atenção no que o meu sobrinho estava falando com os filhos deles. Não é simples assim. Eu não tenho que brigar com você. Você quer ter uma vida mais serena, mais suave, mais sossegada? Batalha agora, enquanto você está novo. Batalha, estuda, vai, entendendo? Dá tudo que você tem, para que lá na frente você também possa ter uma vida mais suave e mais tranquila. Senão, você não vai batalhar agora, e quando você estiver mais velho, você vai ter que batalhar, e não vai ser fácil. Aí você tem que esforçar. E é uma verdade pura, é uma verdade nua e crua. Assim somos nós na vida espiritual. Não muda não, irmãos. A vida espiritual, ela é um paralelo da vida material que nós vivemos aqui na terra. É um paralelo. Assim como você faz aqui para o homem, para o seu empregador, para o seu patrão, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, assim você tem que fazer muito mais para Deus. Primeiro, Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. O nosso Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Assim como eu me dedico lá no meu trabalho, como eu me esforço lá no meu trabalho, como eu não quero perder nenhum dia, porque eu sei que vai descontar, assim também eu tenho que fazer um compromisso. Eu vou fazer esta campanha para que eu preciso dessa área na minha vida, eu preciso que Deus opera, né, nessa área da vida da minha família, do meu filho, então eu vou fazer essa campanha, eu vou me esforçar, eu não consigo fazer 7 elos, mas eu vou fazer 3 elos. Agora, irmão, se você quer cruzar os braços, o inimigo está doido que você cruza os braços. E só mandar queimar não vai resolver. Só mandar queimar não resolve. Não resolve. Só resolve com a sua atitude. Só resolve com a sua atitude. Você pode clamar o sangue de Jesus, você pode mandar queimar e ficar de braço cruzado. Ele vai ficar rindo da sua cara. Não está me queimando. Mas quando você tem uma atitude, quando você toma uma posição, quando você se levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira e se esforça, aí o céu se abre. Aí o céu se abre. Aí Deus manifesta. Aí Deus manifesta. Deus vai manifestar o seu favor. Deus vai manifestar o seu favor. Irmão, mas eu estou desanimado, eu não aguento. Irmãos, eu desanimado, eu tenho que ir para o meu trabalho. Eu com dor de cabeça, eu tenho que ir para o meu trabalho. Se eu continuar pegando atestado para ir para o meu trabalho, meu patrão vai me mandar embora. Sabe qual que é o nosso problema? E principalmente nós que somos crentes, quando vem para a vida espiritual, a gente trata a vida espiritual diferente da vida material. E Deus não é bobo, irmão. Deus não é bobo. Porque Deus conhece, o nosso coração. Deus sabe se você pode chegar na igreja mais cedo. Deus sabe se você pode orar na sua casa ou na igreja. Deus sabe se você pode se esforçar. Deus sabe se você... Deus sabe, irmão. Não é o pastor, não é o dirigente que tem que saber, não. É Deus que sabe. É Deus que sabe.
Talvez eu gasto tanto tempo, o meu tempo, com outras coisas, mas não gasto com Deus. Eu gasto tanto tempo na rede social, ou conversando fiado, ou falando de outro, ou falando de alguém, mas não gasto orando, clamando, lendo a Bíblia, louvando a Deus com hino de adoração. E eu quero o impossível. Todos nós queremos o impossível. Irmãos, na Bíblia, na vida espiritual, na maioria das vezes, tudo tem uma condição. Tudo tem uma condição. Tudo tem uma condição. Na vida espiritual tem condição. Tem condição. Jejuar, orar, vigiar, são regras que Jesus vai dando. Olha o que Jesus falou com os discípulos. Foi pregado aqui sábado passado. Foi pregado aqui sábado passado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Por falta de quê? Jejum, oração e fé. Condições. Tem que buscar. Os discípulos andavam com Jesus. Eles achavam que não precisavam jejuar, de orar, de buscar, de clamar. Tem condição, irmãos. Na vida espiritual também tem as suas condições. Essa mulher aqui, ó, do fluxo de sangue, ela nos mostra a atitude e as condições que ela tomou. Essa mulher, irmãos, lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25, fala que a mulher, quando chegava naqueles dias de menstruação, elas ficavam separadas do templo, porque era considerada imunda. Está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25. Só que o problema desta mulher não é simplesmente um ciclo menstrual. O que ela tinha era uma hemorragia. Há 12 anos. Há 12 anos. Essa mulher estava fraca. Essa mulher estava fora da sociedade. Não podia entrar no templo. Porque ela estava tanto espiritualmente e tanto fisicamente. Ela estava com duas situações difíceis. Espiritualmente, ela estava imunda. Quando o sacerdote olhava para ela, essa mulher imunda. Quando o médico olhava para ela, essa mulher doente. As duas situações. O negócio para ela estava feio. Não estava de brincadeira. Não podia congregar. Tudo que ela tocava ficava imundo. As pessoas tinham que afastar dela, porque pela lei de Moisés, uma mulher que estava na situação que ela estava, ela não podia tocar em ninguém, ela não poderia abraçar os seus familiares, ela não poderia, acredito, a Bíblia não fala, mas é conjectura, desde que eu não cometo heresia, se ela tivesse filho, não poderia abraçar. Olha, mãe, não pode, a senhora é imunda, eu tenho que entrar no templo, eu tenho que adorar a Deus, a senhora não, a senhora é imunda, irmãos. Ela não tinha cometido pecado, não. Ela não cometeu nenhum pecado para ser considerada imunda, não. Ela estava imunda por causa da lei de Moisés, por causa de uma situação do seu corpo físico. Ela teria que ficar afastada da Assembleia do Santo. Ela teria que ficar afastada do templo, do tabernáculo. E ela não tinha cometido pecado, mas era considerada imunda por causa deste mal que ela tinha no seu próprio corpo. Olha a situação que essa mulher passou. 12 anos. 12 anos ela vivenciou essa situação. Mas no versículo 26, a Bíblia fala que essa mulher começa a fazer o possível. No versículo 26, a Bíblia nos mostra que ela começa a fazer o impossível. Ela não se entregou. Ela não se entregou. Ela não deixou aquela situação vencer ela. Ela não deixou aquela situação derrotar a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que estão passando muito menos na sua vida, que seja física ou que seja espiritual, e está jogando a toalha. Ah, eu não vou continuar mais não. Não está dando certo. Eu fui a primeiro elo, eu fui o segundo elo, não aconteceu nada. E quem falou para você que não está acontecendo?
E quem falou que você tem que estar vendo? Quem falou para você que você tem que estar vendo para você saber o que está acontecendo? Quem falou para você? Deus trabalha muitas das vezes no mundo espiritual em situação que você não enxerga, até que a bênção seja materializada na sua vida. Deus trabalha em situações espirituais. A Bíblia fala que quando Daniel, no capítulo 10 de Daniel, ele propôs no seu coração orar 21 dias pelo povo de Israel, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus atendeu a oração de Daniel. Só que levantou o príncipe da Pérsia, o demônio daquela região, para batalhar contra Daniel. Mas Deus envia o anjo Miguel. Então, desde o primeiro dia que Daniel assentou no seu coração orar, Deus já havia respondido. O fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo. Não significa. Não significa, irmão. Tem muita coisa que você não está vendo. Você está vendo anjos aqui agora? Tem alguém vendo anjo aqui? Mas ele está aqui. Aleluia. Você está vendo Jesus aqui? Tem alguém vendo Jesus? Não, mas ele está aqui. Aleluia, ele está aqui. Oh, maravilha. Eu não estou vendo e eu não preciso de ver, mas ele está aqui. A Bíblia fala que Jó também, irmão, não estava vendo nada. O que ele estava vendo era crítica. O que ele estava vendo eram os amigos criticando ele, todo mundo indo contra ele. Mas ele cria no seu coração: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó não estava vendo, mas no mundo espiritual Deus já estava planejando a vitória da vida de Jó. Assim também não é diferente na sua e nem na minha vida. Essa porta que você tanto almeja, essa situação que você tanto quer que seja resolvido, ouvinte de casa, que você acha que não tem solução diante dos teus olhos, não tem mesmo não, mas diante dos olhos de Deus, a porta está escancarada, o milagre vai acontecer, Deus vai rasgar o céu, e o milagre, o Deus do impossível, vai agir sobre a tua vida. Deus vai agir sobre a tua vida. Engraçado, irmão, essa mulher é uma mulher tão de guerra, tão de fibra, essa mulher do fluxo de sangue. Enquanto ela não tinha encontrado com Jesus, ela buscou o quê? Ela buscou o natural. O que era natural dela procurar? Ela procurou o médico. Ela procurou o médico. E aqui que muitas pessoas se enganam, e principalmente nós que somos crentes. Puder pegar um pouquinho d'água aí, minha esposa, por favor? E aqui que muita gente se engana. Eu sou crente, eu não preciso de ir ao médico. Eu sou crente, para que eu vou ao médico? Jesus vai me curar, porque eu já entreguei nas mãos dele. Eu acabei de falar que o fato de você entregar as coisas na mão de Deus não significa que você não tem que fazer a sua parte. Este versículo que eles costumam falar, esse provérbio, faz a tua parte que eu te ajudarei, não tem na Bíblia não, tá? Mas o contexto desse versículo que eles inventaram é verdade. Faz a tua parte que ele vai te ajudar. Não tem na Bíblia, mas é uma verdade. E é uma verdade absoluta. Agora você não faz a sua parte, não faz nada, não se move e quer que Deus te ajude. Quando Deus olhou, quando Jesus olhou para essa mulher, irmãos, na sua, ali ele como Deus, como onisciência, ele viu a trajetória da vida dessa mulher. Essa mulher buscou o médico o tempo que ela pôde buscar, uma mulher de guerra, de fibra. Ela não ficou estacionada na zona de conforto, não, ela foi em cima. Eu preciso dessa cura, eu preciso. Se os médicos não vão agir, então eu preciso do sobrenatural. Mas ela foi adiante. Agora, muita gente que não quer ir ao médico, irmão, e aí vem aquela desculpa: não, eu estou entregando na mão de Deus, porque Jesus vai me curar. Não, é desânimo da gente ir ao médico, né? Vamos ser sinceros, é desânimo.
tem que enfrentar fila, né? Ou então às vezes a gente fica com medo de ouvir uma notícia ruim do médico, né? Passa tudo isso na nossa mente. É por isso que às vezes nós não queremos ir. Não é tanto porque nós queremos entregar na mão dele, não, é porque nós não queremos ir, nós queremos ficar na zona de conforto, irmão. Na zona de conforto. Já aconteceu com vocês? Talvez você está com o corpo doendo e você está deitado na cama. O ser humano, irmão, é tremendo. Quando você acha um lugarzinho assim, ó, pode estar doendo de um lado, mas você acha um lugarzinho para você dormir, meio ajeitado e que não dói. E meu filho, você fala, não desce mais não. Aqui tá bom esse cantinho aqui, ó. Ou então se eu tomo um chazinho ou qualquer coisa na minha casa, passou a dor, eu não vou no médico mais não. Ou então o médico receita aquele medicamento, aquele antibiótico forte, você começa a tomar, toma 3, 4 dias, e já deu aquela, já melhorou, já mapeou, mas não matou o vírus. Porque tem que tomar todos os medicamentos que ele passou. Você para de tomar. Chama-se zona de conforto. Nós somos acostumados com isso. Essa mulher aqui, irmão, é mulher de guerra. Aleluia. Ela buscou o médico até que apareceu os médicos dos médicos. Aleluia. Ela buscou o médico. Ela fez o possível. Ela fez o possível. Nós temos que entender, irmãos, lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, é uma verdade espiritual. Quando Jesus fala, os sãos não necessitam dos médicos, e sim os doentes. Aqui é uma verdade espiritual. Eu não posso falar que é uma verdade material, natural, porque até o são precisa de um médico. Até o são. Não é só doente que vai no médico, não. Você pode estar são, mas você tem que ir lá. Se você trabalha numa firma, você tem que fazer um periódico para confirmar se você está são mesmo. Então isso aqui que Jesus falou é uma verdade espiritual, não é uma verdade natural. Os sãos não precisam de médico. Ele está falando de pessoa, está falando de vida espiritual, não de vida material, de vida física. Mas nós, irmãos, nós às vezes não vamos ao médico, não procuramos ao médico, porque achamos e cremos. Não, Jesus tem que curar todo tipo de doença. Ele cura. Ele cura. Se eu passar um microfone aqui para vocês aqui, tem pessoas aqui dentro da igreja que já foram curadas. E pode testificar aqui. Eu já ouvi pessoas contando que foi curada de câncer, de outras doenças terríveis. Ele cura. Ele cura. Eu sei que ele cura. Só que nós não queremos aceitar quando Deus não quer curar. Nós não aceitamos. E eu quero falar para você que o Deus do impossível, por mais que Ele não te cure, por mais que Ele não vai abrir a porta que você quer que Ele abra, Ele pode abrir outra. Ele continua sendo Deus do impossível. Eu não posso, irmão, acreditar ou crer no meu Deus só porque Ele me curou. É muito pobre essa minha fé. É muito pequena essa minha fé. Sabe o que eu fico admirado de muitos crentes? É aquele crente que vai ao médico, toma remédio e ele ainda acredita no Deus do impossível. Ele não abre mão do Deus do impossível. Ele não quis me curar. Ele faz o que Ele quiser de mim, porque Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é Deus. E vai continuar sendo meu Deus. Eliseu, irmão, Eliseu, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia fala que Eliseu padeceu de enfermidade. Quem era Eliseu? Profeta. E não era qualquer profeta. Trófimo, olha que nome bonito para você colocar no seu menino quando você tiver um filho. Trófimo, amigo de Paulo, ele deixou ele doente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Olha para você ver. Paulo deixou Trófimo doente. Uai, quem era Paulo, irmão? Sabe quem era Paulo? Vou dar uma palhinha para você. A Bíblia fala que os lenços de Paulo nem estava presente. Os lenços
do apóstolo São Paulo jogavam nos enfermos, os enfermos eram curados. E por que ele deixou o Trófimo doente? Por que ele não curou o Trófimo? Por que ele não orou para Trófimo e Trófimo foi curado? É por isso que muitos irmãos, às vezes, eles querem pegar somente o Deus que cura, o Deus que opera, o Deus que faz, mas quando Deus se aprofunda, ele quer se aprofundar, aí aquela pessoa desanima. E eu não estou aqui, irmão, para massagear ego ou para te enganar. Eu estou aqui para pregar a verdade. Mas esse mesmo Deus de Paulo, que Paulo deixou o Trófimo doente, é o mesmo Deus que usou Paulo para curar vários enfermos. Paulo não só curou enfermos, como ele ressuscitou aquele jovem que estava vendo o discurso de Paulo. Paulo falava bem. Paulo tinha uma oratória muito bonita, falando quase 3 horas sem parar, né? Aquele camarada, aquele jovem estava sentado na janela, de repente ele cai e morre. Paulo ora e ele ressuscita. Mas por que ele não curou o Trófimo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9, a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Mas por que Deus não curou Paulo e Paulo curava os outros? Quando Paulo pediu a cura, o que Deus falou com Paulo? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem mais. Um outro nome bonito para pôr no menino aí, ó. Epafrodito. Amigão de Paulo, companheiro de Paulo. Paulo também deixou ele doente. Filipenses capítulo 2, versículo 26. Quem quiser colocar esse nome de menino, tá? Fica aí à sua disposição. Epafrodito. Era um grande amigo de Paulo. Paulo deixou ele doente. Filipenses capítulo 2, versículo 26. Por que Paulo não curou nem Epafrodito e nem Trófimo? E curou os outros? Isso você não vai entender, nem eu. Soberania de Deus. Soberania de Deus. O que eu quero que você entenda isso, irmão? É que eu estou trazendo você para a realidade espiritual. Para quando você estiver atravessando uma situação difícil na sua vida, e aquilo que não estiver acontecendo, você não desanimar, não parar, não desistir, não jogar a toalha, porque é isso que o inimigo quer. Eu estou pregando a verdade para você, irmão, que muitos pastores não pregam, porque não vai encher a igreja vai ficar vazia, não importa, porque eu não quero pessoas superficiais, Deus quer pessoas verdadeiras, que acredita nele, ele operando ou ele não operando, ele abrindo porta ou ele não abrindo porta. Deus não quer você só por aquilo que ele faz, ele quer você por aquilo que ele é, e ele é Deus. Se ele operar, ele é Deus, irmão. Se ele não operar, ele é Deus. Agora, o fato dele não operar na sua vida não é porque ele deixou de ser um Deus impossível, não é porque você está no pecado, não é porque Deus está de carinha emburrada para você, de beijinho para você, não. É porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. É que você e eu temos que aceitar a vontade de Deus. E nós não queremos aceitar a vontade de Deus. Nós queremos que a nossa vontade seja realizada. Campanha do Deus impossível, irmão. Você pregando isso pregando a verdade, irmão. Sabe por quê? Porque amanhã, se acontecer algo na sua vida, você não vai me chamar aqui de mentiroso. Ué, irmão, você está fazendo uma campanha do Deus impossível? Nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Agora, o fato de não ser nada impossível para Deus, não significa que Ele vai te dar ou vai cumprir todas as suas vontades. Ele vai cumprir aquilo que te edifica. Ele vai cumprir aquilo que vai te edificar. Não aquilo que vai te deixar para baixo ou que vai te derrotar. Porque Deus, na onisciência, atributos incomunicados de Deus, tem onisciência e tem a presciência. O que é a presciência?
Ele sabe de tudo antecipadamente. De tudo, tudo. Essa pandemia que veio aí, Deus já sabia. Deus já sabia. E às vezes você planeja, você quer, você almeja, eu quero. Igual aqueles menininhos que pediram mamãe e papai, eu quero. E Deus não te dá, está te livrando. Aceita, aprenda a aceitar a vontade de Deus, meu irmão. É difícil aceitar a vontade de Deus, mas aprenda a aceitar, porque a vontade de Deus é a melhor que Ele tem para você. É a melhor. E outra coisa, irmãos, que nós temos que entender, que Jesus, mesmo se Ele não fizer o sobrenatural, o magnífico, né, o esplêndido, Ele continua, irmão, sendo Deus. Ele quer que você continue crendo nele, independente da situação, independente da porta estar aberta ou fechada, independente da cura vir sobre você ou não. Ele quer que você continue firme, na mesma caminhada, no mesmo propósito. Não desista, não desanima. Em algum momento, irmão, aquela pessoa que não desanima, aquela pessoa que não desiste, em algum momento a vitória chega. Essa mulher procurou o médico 12 anos, até que um dia ela ouviu, aleluia, ela ouviu falar de Jesus. E essa mulher, irmãos, me chama tão a atenção, que essa mulher, ela usou a inteligência racional. Ela foi racional. O que ela pensou? No meu entendimento, tudo que eu toco se transforma em mundo. Se eu sentar no banco, aquela pessoa que sentar no banco, segundo a lei de Moisés, vai ficar imundo. Se eu cumprimentar uma pessoa, aquela pessoa fica imunda durante 7 dias. Que lei, né, irmãos? Que lei. São sombras, né, do Antigo Testamento para nós entendermos o que é o pecado. Coisas do Antigo Testamento é para falar do Novo Testamento. Tudo que ela tocava, você vai fazer uma comida, ela tinha que comer. Como é que uma pessoa dessa vai sobreviver? Ainda mais ela, perdendo sangue, tinha que alimentar. Tudo que ela fazia, irmãos, estava impuro. Se tomasse o banho no rio, o rio ficava impuro. Meu Deus do céu, que coisa de louco, irmão. Tudo que ela tocava, mas ela teve inteligência. Ela pensou, peraí, tudo que eu toco fica impuro. Até o médico que eu fui nele consultar, né, enfrentei aquela fila enorme, o médico também ficou impuro, porque eu tive que ir lá, ele teve que passar os exames, fazer os exames, ficou impuro também. Mas eu estou ouvindo falar desse Jesus. Eu estou ouvindo falar de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Interessante, irmão, que ela não poderia ser vista por ninguém, porque ela tinha que ficar fora da sociedade, senão era morta, era apedrejada, né? Eu fico imaginando aquela mulher, a roupa que ela usava, ainda mais naqueles dias, não tinha tanta, né, prevenção como tem hoje. Aquela época, que situação difícil que ela vivia, escondendo de todos. E a Bíblia fala que ela foi por detrás de Jesus, quando Jesus estava passando. Irmãos, ela não falou nada com Jesus. Ela não falou nada com Jesus. Só aqui, ó, ela falou, se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Se tão somente eu tocar. Ela não clamou, ela não falou nada, porque se ela fala, a situação para ela estava difícil. Mas se tão somente eu tocar nele, eu serei curado. Ela chegou por detrás de Jesus e tocou, não foi nele, foi na veste. Foi na veste. Até na veste de Jesus tinha unção, hein? Que maravilha. Tocou na veste
naquele exato momento, a Bíblia fala que imediatamente o fluxo de sangue secou. Ela não viu aquela coisa correndo de dentro dela. Secou imediatamente. E ela achou que ia ficar escondido. O que acontece? Jesus sente. Da mesma forma que ela toca em Jesus, Jesus sente a virtude saindo dele para ela. Ei, maravilha! Você já tocou em Jesus hoje aqui? Você já tocou em Jesus? Você já tocou em Jesus? Ou você veio só para assistir culto? Ou você veio prestar culto? Quem presta culto, toca. Quem assiste culto, microfone, hoje nós somos uma benção hoje. Está testando a minha fé. Quem toca em Jesus, como essa mulher tocou, presta culto. Você pode ver que muitas pessoas tocaram em Jesus, mas Jesus em momento algum falou que dele saiu virtude. Somente esta mulher que tocou, e ele sentiu que saiu dele virtude, porque a forma que ela tocou nele, foi uma forma diferenciada. Irmãos, como que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como que nós estamos nos apresentando diante de Jesus? Nós estamos querendo coisas manipulantes, coisas sobrenaturais, impossíveis. Mas como que você tem se apresentado diante de Jesus? Como que você tem tocado em Jesus? Como? É você que tem que responder para você. Toca em Jesus nesta noite. Toca em Jesus nesta noite, irmão. Toca em Jesus. Se liga. Se liga. Liga no trono da graça. Liga em espírito. Toca em Jesus nesta noite. E você vai receber o teu milagre. E Jesus vai falar com você: eu senti que de mim saiu virtude. Essa mulher tomou essa atitude, irmão. Tocou em Jesus. E ela foi imediatamente curada. Agora eu te pergunto: você acha que só essa mulher estava enferma diante daquela multidão? Não. Não. Não é somente aquela mulher que estava enferma diante daquela multidão. Eu acredito que tinha mais pessoas enfermas. Mas somente essa mulher tomou a decisão de tocar em Jesus. E o mais interessante, ela tocou em todo mundo que ela tocava. Em todo mundo que ela tocava ficava imundo. Em Jesus que ela tocou, ela ficou purificada. Quando você toca em Jesus, Ele te purifica, Ele te liberta, Ele te santifica, Ele te salva, Ele te restaura, Ele te transforma. Toca em Jesus. Tem várias formas de você tocar em Jesus: louvando, adorando, buscando, ligando o teu pensamento no céu. Coitado do irmão Lácio. Haja microfone, né, irmão? A gente procura ele, que ele sabe mexer, né? Então, irmãos, toca em Jesus, irmãos. Toca em Jesus. Quando você vier para a igreja, se liga no trono da graça. Esquece os teus problemas. Esquece a confusão, o debate em casa. Porque na hora que você chegar, tudo vai mudar, e eu creio. Eu estou falando pelo poder da palavra. Irmão, se eu não creio naquilo que eu prego, eu posso deixar de ser crente. Eu tenho que acreditar nisso aqui. Isso aqui é real. Isso aqui não é um gibi que você lê, não, irmão. Contador de historinha. Não. Isso é real. Acontece. Sabe qual que é o problema nosso? Que a gente não quer praticar. Esse é o nosso problema. Nós queremos que as coisas aconteçam sem eu praticar. Eu não quero gastar tempo. Eu não quero praticar o que Jesus me manda praticar. Mas eu quero ver o sobrenatural. Irmão, começa a praticar aquilo que você tem ouvido aqui na casa de Deus.
aquilo que vários pregadores têm pregado. Talvez você não tenha dado ouvido, ou talvez você ouve, mas não desce para o teu coração. E quando você sai dessa porta para fora, é como se alguém falasse aqui e você esqueceu rapidamente. Preste muita atenção nisso, irmão. Para que a sua vinda à igreja, para que a sua frequência à igreja não seja caminhadas perdidas. É tão ruim a gente nadar e morrer na praia. Eu estou chamando você para a reflexão. Estou chamando você, irmão, para a reflexão. Começa a praticar aquilo que tem se falado aqui. Começa a praticar. Irmãos, eu já ouvi conselhos de pessoas aqui dentro da igreja falando comigo em momentos, às vezes, que eu estava passando momentos de luta, de dificuldade entre eu, lutas espirituais, e pessoas falou comigo: irmão Paulo, não fala isso mais em cima do altar. Eu parei, pensei e obedeci. É tão bom quando a gente obedece, irmão. Não é porque a gente é dirigente de igreja, que a gente sabe tudo, ou porque prega que você é o grande conhecedor. Não está enganado com isso. Então alguém tem que baixar a bola, ouvir e obedecer. Essa pessoa chegou perto de mim: irmão, se você ficar falando isso, como é que você vai transmitir segurança para as pessoas? Se você mesmo está querendo largar o arado. E eu ouvi e nunca mais falei. Agora, às vezes você fala com as pessoas, prega a mensagem, mas as pessoas ouvem, mas parece que não desce no seu coração. Pede a Deus, irmão, para você começar a praticar aquilo que pregadores têm falado aqui e tem sido voz profética na sua vida. E às vezes você não tem recebido porque você não tem obedecido. Amém? Que Deus te abençoe. Ouvinte de casa, na sua casa, abra a tua Bíblia e leia com mais atenção esse texto. Depois, se você quiser, ouve novamente essa pregação. Que o Espírito Santo venha falar no seu coração. E não fica somente assistindo culto online. Procura uma igreja mais próxima da sua casa. Independente de que seja igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus, procura uma igreja evangélica. Não fica somente dentro da sua casa. Deus quer que você preste um culto e não simplesmente assiste um culto. Que Deus abençoe.